A Bíblia diz em Filipenses 1,6, não precisa projetar. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo. Deus começou uma obra na sua vida. Pastor, qual que é o propósito de Deus na minha vida? As pessoas querem descobrir para que elas foram chamadas, para que eu nasci. Eu vou dizer uma coisa para você. Gênesis 1,26 diz, façamos o homem, a imagem e semelhança a Deus, e Ele domine. Então quando você se parece com o Senhor, você domina, você vence, você cresce e você avança. As pessoas querem saber para que elas foram criadas. Não adianta você descobrir para que você foi criado, se você não tem a imagem de Deus em você. É tão interessante, façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. Então meu filho, ele tem a minha imagem, ele se parece comigo. Mas conforme meu filho for crescendo, ele vai se assemelhar no seu caráter, nos seus valores. Então você é perfeito em Cristo, mas está sendo desenvolvido em Cristo também. Eu sou, mas também estou no processo de ser também. É tão interessante aqui. A Bíblia diz lá em Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe o que está dizendo aqui? O seu sofrimento vai produzir peso de glória. Sabe, quando eu fico vendo o pastor Aloysio e o pastor Wilson, até quando eles dão recado, tem unção de Deus, tem peso de glória. Por quê? Porque tem sofrimento envolvido. Eu vou dizer uma coisa, sofrimento, Deus pega o sofrimento para reverter no seu bem, mas nós não gostamos de sofrer. E eu quero compartilhar com vocês, para você entender um princípio. Não tem como você fugir de aflições. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer ter peso de glória, se você quer ter unção de Deus, você precisa entender que o sofrimento faz parte da sua construção da glória de Deus dentro de você. Você já conversou com alguém que tinha unção? E você já conversou com alguém que não tinha unção? Você pode fazer um seminário de teologia e você só falar conhecimento, não transforma ninguém, não abençoa ninguém, não afeta a vida de ninguém. Mas quando você tem peso de glória, você carrega a realidade espiritual, você fala e o Senhor se move na sua vida e na vida das pessoas de uma forma poderosa. Diga para o seu irmão, você foi chamado para conter a glória de Deus. E aí você percebe que Paulo carregava um peso de glória por conta do sofrimento que ele passou. O sofrimento que Paulo passou produziu no ministério dele um peso de glória. Se você quer ter peso de glória, você vai ter que aprender a lidar com o sofrimento. O feijão só é gostoso por conta da panela de pressão. Come o feijão sem ter passado pela pressão. Para o diamante virar diamante, o carvão tem que ser lapidado. Eu vou dizer a mesma coisa, para você ter peso de glória, você vai ter que passar por um processo. É tão interessante que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o 10, se puder projetar, por favor, diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Presta atenção aqui, para Deus não perder o apóstolo Paulo, Deus colocou nele um espinho na carne. Você já teve impressões de dificuldades que você tem na sua vida, que isso te protege? O bacalhau, o bagre protege o bacalhau. E eu vou dizer, tem áreas da sua vida que é para te proteger, mas são dificuldades, são lutas. Eu tenho tantas lutas na minha vida, eu tenho tantos espinhos na minha carne, que eu já repreendi, já expulsei o demônio, já fiz jejum, eles não vão embora. Eu tenho essa cara de novo aqui, a titica de galinha vai desenvolvendo, mas mesmo assim tenho cara de novo. E é um espinho na minha carne, não dá para eu orar, Senhor, eu quero me parecer mais velho. Não dá, eu tenho 39, parece que tem menos, para 30, não sei. Mas já orei, não sai. E eu vou, as pessoas, elas olham para mim, elas me desprezam até a hora que eu abro a boca. Então eu tenho que conviver com isso. Mas isso não pode afetar a minha vida. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O que te afetou ontem não pode te afetar hoje. Talvez Deus não vai livrar você das cobras, mas vai fazer você imune
as picadas. O que é isso? Nada fora vai mudar, mas dentro de mim vai mudar. Hoje isso não afeta mais a minha vida, mas como me afetou. E eu vou dizer para você, conforme você amadurece, o que te afeta não afeta mais. O que mexe com você não mexe mais. Você vai pegando um preparo físico. A Bíblia diz aqui no versículo 8, 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse de mim. O apóstolo Paulo aqui, ele rogou, ele não orou, ele rogou, eu não aguento essa dor, eu não aguento esse sofrimento financeiro, eu não aguento esse espinho. E ele insistiu. E olha a resposta que Deus deu para ele. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Deus não removeu o espinho. Deus disse, a minha graça é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Para que ele viveu um ministério cheio do poder. O poder repousou sobre a vida dele. Por quê? Porque a graça de Deus foi a resposta de Deus à dor dele. Quantas pessoas abandonam o ministério, abandonam as suas casas, abandonam por quê? Porque a dor é muito grande. Você precisa entender, a fraqueza se tornou uma fonte de favor na vida dele. Você tem que pegar as suas dores e elas precisam ser fator de poder de Deus na sua vida. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E aí você percebe no mundo é completamente contrário. Ele entendeu, para eu ter um ministério exitoso, eu tenho que ter poder, mas o poder só existe quando tem um ponto de fraqueza. Quando você entender que tudo que você precisa é a graça de Deus, você nunca vai sair do favor de Deus. Porque ter um espinho na carne pode produzir mágoa, ressentimento, justiça própria, feridas. E se você entra por esse jogo, você perde o favor. É como fosse um carro que não tem combustível. Um crente sem poder de Deus é um carro bom, sem combustível. Você tem conhecimento, você é fiel na casa de Deus, se veste igual crente, fala igual crente, dá paz ao Senhor igual crente, mas não tem poder. E quando não tem poder, não tem nada. Mas Paulo só tinha o poder que ele tinha por conta de um espinho na carne. E é tão interessante que no grego, esse espinho era um pedaço de madeira afiado. Não é que tinha um pedaço de madeira dentro da carne dele. É que havia uma dor, uma angústia, uma pressão interior que não se resolvia dentro dele. E existem algumas possibilidades de espinho na carne que Paulo tinha. E eu vou dizer, se Paulo teve, você vai ter também. Todo mundo aqui tem espinho. Às vezes é um filho seu, às vezes é o seu casamento, sua vida financeira. Às vezes é uma aflição que você tem com um filho seu. Às vezes é uma enfermidade física. Eu tenho muitos espinhos na carne. Um deles, eu tenho um problema de memória. Se você me conversar comigo um mês atrás e... Pastor, o que a gente conversou? Não lembro. Não lembro. Mas está aqui, o poder está fluindo. Diga ao seu irmão, o pastor tem espinho também, tem bastante. Agora, olha as sugestões aqui de espinho na carne. Não precisa projetar, 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. Olha as possibilidades de espinho aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio.
Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes. E você comigo, medo da Praça da Sé. Perigos dos maus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos do deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E sabe que tem jejum que a igreja, nós fazemos, mas esse jejum aqui é quando o cidadão não tem nem fome. Você já jejuou porque você perdeu a fome? Tamanha era a angústia por um filho, pelo seu coração, pela sua vida. E aqui tem duas possibilidades aqui, que era o espinho na carne de Paulo. A primeira possibilidade aqui, na vida de Paulo, diga para o seu irmão, quantos espinhos você tem, irmão? A primeira possibilidade de Paulo, que ele contraiu uma doença nos seus olhos. Essa é uma das possibilidades, que ele teria contraído uma doença nos seus olhos. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus olhos próprios, para dar a mim. Então aqui tem uma possibilidade. Olha quanta tribulação, ainda tinha uma doença nos olhos. Essa é uma possibilidade. Capítulo 6, versículo 11 de Gálatas. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Então aqui é uma possibilidade aqui de um espinho na carne. Ter contraído uma doença em qual a sua visão ficou comprometida. A segunda possibilidade era a aparência dele. Pastor, será que a aparência também é um espinho na carne? É. Às vezes você tem uma aparência esquisita. Às vezes você pode ter uma enfermidade física. Às vezes você pode ser como eu, uma aparência de novo. Eu vou dizer para você, pegue as suas fraquezas e vá para Deus. E olha que interessante, 2 Coríntios 10, 10. Pois alguns dizem as cartas deles são duras e fortes. Aqui tem um ponto aqui de espinho na carne, que a mensagem dele era muito dura e muito forte. E pode ser também que existisse uma possibilidade da mensagem dele ser um espinho na carne também. Mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. E você acha que não é um bom líder de célula? Que não sabe compartilhar a palavra da célula? A aparência dele era algo assim, a palavra era fraca. Estou falando do apóstolo Paulo. É fraca, povo orgulhoso, hein? Você vê a palavra poderosa, mas quando tem orgulho não reconhece. E é tão interessante que os pais da igreja do segundo século diziam que Paulo, presta atenção aqui, ele era de pequena estatura, careca, pernas tortas e nariz levemente defeituoso. E você achava que estava faltando beleza em você, né? Então, mas a Bíblia não é exata no espinho que Paulo tinha. Sabe por quê? Para que eu e você, nós possamos nos identificar com os nossos espinhos. Quais são os seus espinhos? Quais são? Pode ser uma crise, um conflito, uma dificuldade, uma luta, uma crise interior que você não consegue vencer. E quando você entende que pode ser uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, uma luta, uma enfermidade que não vai embora. Eu vou dizer algo para você, da parte de Deus. Você precisa entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas
a minha fraqueza vai cooperar para o meu bem? Por que as pessoas desistem? Porque elas chegam no fim delas. O seu fim é o começo de Deus. Quando você é humilhado, Deus te exalta. Mas você nunca quer ser humilhado. Eu vou fazer barraco, eu vou prestar conta, vou na casa da vizinha, eu quero falar com o gerente. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? E aí você não quer morrer, você não aceita ser humilhado. Eu vou dizer para você, não dá para você, morto está morto. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Mas está cheio de crente que ele não quer morrer, não. Eu não aceito, eu não concordo. E aí o que acontece? Não tem poder, não tem aperfeiçoamento. Você vai ser alguém ferido, porque você não aceita ser maltratado, ser mal interpretado, porque você é muito bom. E porque você é muito bom, não tem poder de Deus. Porque o poder é para quem é fraco. O poder é para quem não dá conta. Eu vou dizer para você, se Deus te deu um espinho, não vai faltar graça para você suportá-lo. Agora existem, pastor, então eu entendi. Pastor, o que eu tenho que fazer então diante dos espinhos? Primeiro ponto, diz que foi dado a ele o espinho. Deus deu um espinho a ele. A primeira coisa que você precisa é aceitar o espinho. Irmãos, eu já comi beterraba para melhorar minha memória. Já comi cenoura. Já fui em tudo quanto é tipo de médico. Já passei em especialista, consulta. Já fiz academia, fiz natação, já fiz de tudo. E não resolve. Eu entendi. Um espinho foi me dado. Mas esse espinho não vai me impedir de cumprir o propósito de Deus. Eu tenho dificuldade de gravar vídeo. Uma vez fui gravar um vídeo, levei umas 4 horas. 5 linhas, irmãos. Mas tem dia que eu acordo assim, eu gravo 5 horas de vídeo só, sem ler nada. O pessoal que mexe nas minhas redes sociais, a empresa, eles vêm me gravar aqui uma vez por mês. Eles ficam chocados, falam, pastor, você fala 4 vezes e terminou o serviço. Como que você consegue fazer isso? Eu falei, posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês sentiram unção? Pastor, eu senti unção. Eu falei, é isso? E da outra vez que eu fiquei tentando, você sentiu unção? Não, pastor, não senti unção, só vi os seus defeitos. E eu vou dizer uma coisa, quando você entender que tem defeito na sua vida, que é para você entender que você não é nada, você vai sossegar. E você vai entender que você não é nada. E esse nada vão olhar para você e vão ver tudo o que é Cristo. Quando as pessoas olharem para você e ver Cristo, é porque tem poder de Deus fluindo através da sua vida. Quais são as debilidades que você tem? Eu tenho tantas, irmão, tenho tanto espinho na carne. Eu vou dizer, igreja é o lugar dos espinhos. Jesus morreu nu em uma cruz, com uma coroa de espinho. Será que é por um acaso que ele morreu com uma cruz cheia de espinho? Uma coroa cheia de espinhos? É só para mostrar para você que ele se fez pobre para que você pudesse enriquecer. Que ele morreu para que você pudesse viver. E por conta da unção dele, você vai conseguir vencer, mesmo diante de tantos espinhos na sua vida. Eu vou dizer, tem situações na sua vida que simplesmente você não consegue fazer nada. E quando você não consegue fazer nada, sabe o que você precisa fazer? Se render. Diga, irmão, se render é o melhor caminho. E aí, esse é o primeiro princípio. Sabe que nos Estados Unidos, quando um presidente ele é eleito, na posse dele, vai um pastor evangélico trazer uma palavra. E esse pastor que traz uma palavra é aquele pastor que escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Já pensou um pastor chegar ao ponto de pregar na posse de um presidente? Não é qualquer tipo de pastor, não é verdade? Eu aprendi uma coisa ao longo dos anos. Quanto mais fraco você for, mais você pode ter poder na sua vida. Agora, quanto menos fraco você for, menos poder você vai ter. E ele tem um problema, esse pastor. Quando ele fica nervoso, ele desmaia.
Aí o pastor auxiliar tem que continuar a palavra. Então todo mundo já sabe que ele pode ficar nervoso e desmaiar. Agora, tem sentido um pastor que fica nervoso? Que não consegue vencer e cai duro ali? O que o diabo fala assim? Você não tem condição. E eu vou dizer uma coisa para você, o diabo gosta de mostrar para você o que você não tem. E Deus gosta de mostrar para você que de fato você não tem, mas nele você tem. Imagine esse pastor, quando vai pregar na posse de um presidente, ele deve orar muito, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, não quero desmaiar, não quero. Já pensou tanto que ele depende de Deus? O problema não é a primeira vez o problema não é a 10ª vez que você prega na cela, é a primeira vez que você vai pregar na cela, é a primeira vez que você vai compartilhar, porque quando você nunca fez, você é obrigado a depender de Deus completamente. E eu vou dizer uma coisa para você, esse homem, ele orava muito para pregar, porque ele sabia, se eu ficar nervoso eu vou desmaiar, e a única forma de eu não ficar nervoso, é eu entender em Deus, eu posso todas as coisas. Esse testemunho aqui foi publicado na internet. Diga para o seu irmão, se esse pastor chegou até pregar para apóstolo presidente, por que você não pode pregar na cela? E aí a gente percebe que esse aqui é um ponto. O segundo ponto aqui, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, ele rogou 3 vezes. Sai de mim, igual Jesus. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas me ajuda, pelo amor de Deus. Até que Jesus teve o Getsemane, a experiência do descanso na alma, entregou tudo. Paulo também, pelo amor de Deus, me ajuda, tira esse espinho. Eu não aguento viver com ele. Eu não aguento viver essa vida financeira. Eu não aguento ver meus filhos com enfermidade física. Eu tenho meu filho, ele tem muito problema com respiratório. Mas eu já orei, já jejuei. E as crises dele assim, até afunda que eu vou. Quantas madrugadas eu fui para o hospital? Já orei, já jejuei, já consagrei na igreja. Minha esposa até perdeu até um tio que morreu de bronquite. Aí eu estou ali. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa entender que você é filho, que Ele cuida de você. E será que às vezes as suas dificuldades não é um fator para levar você a depender dele? Mas tem um ponto aqui. Você tem que ter certeza, se o espinho na carne que você tem, veio de Deus. Porque ele orou, insistentemente tira. Tem muitas coisas na minha vida que eu orei, insisti e foram resolvidas. Mas outras coisas não se resolveram. Agora, o que eu faço com aquilo que não resolve é um ponto muito fundamental. Jesus diz assim, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Muitos pararam, porque se escandalizaram em Jesus. Sabe o que é você se escandalizar? É você achar um tropeço na sua vida, uma luta, uma coisa que não rompe na sua vida. Espinhos são testes. Você precisa entender que espinho é teste. E tem outro ponto aqui. 2 Coríntios 12:10 diz assim, por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas. Olha que coisa doida. Agora, ele entendeu que Deus não vai tirar o espinho. E ele entendeu também que pelo fato de Deus não tirar o espinho, através do espinho, Deus vai liberar poder. E por conta disso agora, ele tinha prazer, ele tinha alegria. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Diga para o seu irmão, aprenda a não levar para o pessoal. Eu estou ferido, eu estou triste, falaram de mim, lá no meu serviço, o irmão da igreja, o pastor, a pastora, o apóstolo, a apostila, minha vizinha, minha cunhada, você não vai longe. O apóstolo Paulo tinha problema até com falsos irmãos. O que é um falso irmão? Ele senta do seu lado, ele come com você, mas ele não tem nada de Jesus para te oferecer, mas se diz crente.
Quando eu tinha 18 anos de idade, eu era da galera dos jovens, mas eu estava cercado de pessoas que eram falsos irmãos, não me levavam para Deus. Eu falava um problema, eles ficavam alimentando ferida. Larguei tudo para trás. Por quê? Eu precisava entender, me aperfeiçoar, ir para Deus. Eu vou dizer, é muito pobre um homem que vai até o homem antes de ir até Deus. Não é pecado você ir até um homem para te ajudar. O pecado é você ir nele antes de ir em Deus. O sofrimento faz parte da sua vida cristã. Você quer ser um crente cheio do poder do Espírito? Que cumpre o propósito de Deus? Está aqui uma chave espiritual. Hoje, quando eu olho para a minha aparência, eu fico muito feliz. Porque eu consigo me esconder mais em Jesus. Tem dia que eu estudo, meia hora, não lembro mais de nada. Tem dia que eu durmo e eu acordo, que dia é hoje? Aí você fala, esse pastor é doido, é o espinho na carne. Esses dias desci do aeroporto, falei, pastor Diego, você pode me pegar? Ele falou assim, então tá, eu vou te pegar no mesmo lugar que eu te peguei da última vez. Eu falei, só tem um problema, eu nem lembro de onde você me pegou da última vez. E 3 semanas atrás que eu viajei. Eu falei, tira uma foto, faz um vídeo que eu vou até você. O diabo, ele gosta de nos atacar. Vou chamar os irmãos do louvor. Olha que interessante. Martinho Lutero, 10 anos depois de ele ter escrito 95 teses, ele estava pregando e ele desmaiou, caiu e foi cometido com uma doença. Presta atenção, sabe quem foi Martinho Lutero? Reformador da igreja, da justificação pela fé, foi um grande homem de Deus. Mas um dia ele estava pregando, ele desmaiou enquanto ele pregava, e ele caiu numa depressão profunda, numa luta profunda. Nesse tempo, a esposa estava grávida, e houve uma pandemia na cidade, e a casa dele se tornou um grande refúgio de pessoas. A mulher estava grávida, ele perdeu muitos amigos, e quase o seu filho, recém-nascido, morreu, mas não morreu. E sabe o que aconteceu na vida daquele homem? Eu estou falando isso para você. Nós, às vezes, vamos ter que aprender a lidar com vales da sombra, da morte. E nós vamos precisar entender que Ele é o nosso abrigo e nosso refúgio. Mas nós temos alma, nós temos sentimentos. Nós ficamos feridos e magoados, muitas vezes com Deus. E sabe que as suas crises, se você for no mais profundo da sua alma, você vai perceber que o seu problema, muitas vezes, está entre você e Deus. Deus, por que eu não sou abençoado e o outro é? O problema é que você acha, no fundo, que Deus não te ama como ama o outro. Por que eu vou, tantos conflitos, e no auge do conflito de Martinho Lutero, 22 de abril de 1527, ele escreveu uma carta ao seu amigo, dizendo o seguinte: passei mais de uma semana na morte e no inferno. Meu corpo inteiro estava com dor e eu tremia. Me senti completamente abandonado por Cristo. Eu lutava contra as vacilações e as tempestades e revoltas contra Deus. Mas, através das orações dos irmãos, Deus teve misericórdia de mim e livrou a minha alma do inferno. Nesse momento ele escreveu o seu hino, Castelo Forte é o Senhor. As músicas
mais cantadas e mais impactou a vida das pessoas, foi fruto de dor, de uma crise, de uma resposta. Se você pegar esses cantores evangélicos que fizeram história na nossa nação, eles vão poder te falar que cada letra das suas músicas foram escritas através de lágrimas e através de muitas dores. Não vou mentir, você vai ser muitas vezes rejeitado pelas pessoas. Talvez as pessoas que você cuida, elas podem abandonar você. Pode ser que o seu filho um dia parta para o Senhor. Você pode ficar viúvo. Você pode perder emprego. A nossa vida não está nas nossas mãos. O único poder que nós temos é permitir que da nossa fraqueza o Senhor produza poder de Deus. Quantas pessoas, irmãos, elas desistem por conta de espinhos na carne que elas não entendem. Eu não entendo o porquê. Eu não entendo. Minha filha, quando nasceu, ela teve que ficar internada. E nós fomos para casa, depois nós fomos para o hospital. Quando a enfermeira viu, ela falou: pelo amor de Deus, ela é muito nova. Lá internada, alguns dias de vida, eu olhava para aquela criança, vigílias orando. Falei: Deus, por quê? Existem coisas que nós não entendemos, mas tudo que nós passamos, tudo isso pode ser revertido numa fonte de poder. Talvez você desistiu dentro de você. Irmãos, problemas que nós não conseguimos resolver são terríveis. Você quer achar um culpado, ou você culpa Deus? Eu estou falando de Martinho Lutero. Você culpa pessoas, você culpa o governo, você perde o seu chão. E Deus só está criando um meio para atrair você. Fico vendo o pastor Isaías. O filho dele é especial. Ele diz que o que ele é em Deus é por conta desse filho especial, que manifesta poder na vida dele. Eu não vou mentir para você, irmãos. Espinhos que você não vai para Deus, simplesmente você vai acabar a sua vida frustrado. Porque Deus não vai tirar o espinho. Ele colocou para te ter por completo. E se você não aceitar, você vai ficar à beira do caminho. Ele te ama. Tem lugares que eu vou que minha mão começa a suar tanto. Mas suar. Uma vez eu fui num lugar, eu fiquei até com vergonha de cumprimentar tanto suor. E eu vou dizer para você, são espinhos. Deus está te chamando. Esses dias atendi um homem de outra igreja, 3 filhos. Os filhos casaram, divorciaram, não respeitam o pai. Eu perguntei para aquele homem: você se sente condenado de você olhar para os seus filhos e nenhum deles deu certo na vida? Ele começou a chorar, falou: pastor, eu não consigo conviver com isso. Eu falei: mas por que tantos anos? Não dá para você mudar um fato. Você precisa ir para Deus e ser achado nele. Tem desafios, irmãos, que são grandes demais. Mas se Deus te deu um espinho, Ele também vai te dar graça suficiente para que esse espinho manifeste poder na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Deixa eu falar uma coisa para você.
Talvez você olhe para a sua vida e você tem um sentimento que você está parado no tempo e no espaço. Eu vou dizer para você, se você não entender que esse espinho é para você e para Deus, a vida inteira, você vai viver com esse sentimento. O que faz você não parar, é você ir para Deus, reconhecendo que os espinhos fazem parte da sua transformação. E se você tiver liberdade, com a pessoa que está do seu lado, quero que você ore pelo seu irmão. Fala, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Igreja é lugar de pessoas com espinho. Todo mundo tem espinho. Todos têm espinho. É por isso que você, às vezes, você consegue abrir o seu coração, sentir a vontade. Porque tem pessoas ali que são imperfeitas, e têm espinhos, e têm lutas. Todos temos lutas. Eu quero dar a oportunidade, se você quiser orar com o irmão que está do seu lado, vamos cantar essa música. Se você quiser ir até alguém, orar, receber oração, pode ser de 2, de 3. Receba da vida, da graça. Não pare no tempo, meu irmão. Não desperdice a sua vida por conta de espinhos que estão em você. Talvez está doendo. Os espinhos machucam. Eles doem. Talvez você não tenha nem força dentro de você muitas vezes.